Quando foi anunciado que teríamos o quinto filme de Indiana Jones, a princípio fiquei relutante, pois logo veio em mente o resultado que foi o longo anterior. Mas enquanto foi se aproximando a data de estreia e a divulgação dos trailers, essa renitência se tornou numa empolgação nostálgica de uma criança que assistia às aventuras do arqueólogo mais famoso da sétima arte. Conforme a memória afetiva retornava, lembrava de algo marcante presente em todos os filmes da franquia. Estou falando das cenas de abertura. E nesse vídeo eu tentarei passar a minha visão de como elas são memoráveis e bem elaboradas para apresentar uma história e conquistar logo de início o espectador. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Fitado. Canal este que foi criado com o intuito de proporcionar para você o melhor e, por que não, o pior da sétima arte. Filmes, séries, TV e tudo que abrange o audiovisual da cultura pop. Então, já que estamos devidamente apresentados, bora pro vídeo. Nos Caçadores da Arca Perdida, o longa é iniciado com uma transição de rima visual que se tornou marca registrada nos 4 filmes, a logo da Paramount. Ideia vinda do próprio Spielberg, dando um toque de seu capricho no pontapé inicial. Em seguida, é introduzido ao plano um personagem misterioso, mas até os créditos servem para contar algo sobre quem o criou e deu vida a ele. Nesse caso, George Lucas. Em poucos minutos descobrimos que Indiana não tem medo de crendices feitos para assustar meros saqueadores. É um personagem que obtém expertise e conhecimento para enfrentar os perigos e, se for necessário, improvisar. Logo em seguida, nos deparamos com uma assinatura de direção de fotografia presente nos outros longas, o uso das sombras e da iluminação para revelar algo que antes era um mistério. De cara conseguimos entender o porquê dessa abertura ser tão icônica para a história do cinema, sendo referenciada inúmeras vezes por outras produções. No Templo da Perdição, vemos uma introdução musical com uma versão de Anything Goes, canção esta que conversa muito bem com o contexto inicial do filme. A coreografia conta com elementos e figurinos para demonstrar os perigos que eles irão enfrentar no ápice da trama, como por exemplo, a boca do dragão, representando a fenda de rituais para Kali, feita pelos Thugs, o modo sanguinário que será feito os sacrifícios, o vermelho e o fogo são predominantes para passar a ideia de que esse filme abordará algo mais sombrio. Sem falar das referências feitas aos filmes de 007, uma pequena homenagem de Spielberg fazendo alusão à vontade que tinha de dirigir um filme de James Bond, mas isso ficará para um outro vídeo. Nessa história, que se passa cronologicamente antes do primeiro longa, descobrimos como o Dr. Jones era embebido pelo veneno da ganância, pondo sua própria vida em risco e de seus amigos em troca de fortuna, atiçando nossa curiosidade em entender o arco de transformação que esse personagem irá passar. Em A Última Cruzada, somos levados a conhecer melhor o lado pessoal de Henry Jones Jr. Fazemos uma verdadeira viagem no tempo com uma versão jovem do protagonista. O título do filme é revelado junto com o aumento da trilha sonora, composta mais uma vez pelo lendário John Williams. A composição de cena, com os cavalos sendo montados pelos escoteiros, demonstra a ideia da exploração feita pelos antigos cavaleiros das cruzadas. Também contém a aparição da figura que o Júnior viria a ser, um saqueador, quero dizer, um arqueólogo. O destaque maior dessa abertura fica para a cena do trem, com os personagens indo da direita para a esquerda, sendo que os vagões são representados numa espécie de linha temporal, passando pelos crocodilos do Templo da Perdição, as cobras dos Caçadores da Arca Perdida, fazendo uma viagem no tempo por esses elementos das aventuras que ainda serão vividas ao longo de sua jornada. Além de entendermos a fobia por serpentes e a complicada relação entre ele e seu pai, que aqui é interpretado nada mais nada menos por Sean Connery, uma escolha e referência perfeita. Falando em passagem de tempo, o quarto filme foi lançado quase 2 décadas após o anterior, mantendo a essência da trilogia, o roteiro e os caprichos da direção em nos localizar de forma temporal, faz com que a gente entenda o período que se passará aquela história, a época da Guerra Fria. O uso da trilha sonora de Elvis, a moda do American Graffiti, algo popular nos anos 60, servem para dar o contexto histórico.
Outro elemento tão importante e simboliza ser parte do corpo de Indiana é o seu clássico chapéu. Basta mostrá-lo em cena para provocar alerta nos inimigos. Apesar de ter todos os sinais recorrentes vistos ao longo dos outros filmes, esse longo específico não lida mais com os mistérios relacionados ao sobrenatural, mas sim a ficção científica. O surgimento de OVNIs na era da espionagem faz com que os vilões busquem soluções para adquirir o avanço tecnológico desejado. A obsessão da vilã interpretada pela Cate Blanchett passa a incessante procura da antagonista em desvendar os mistérios da mente humana. Mas essa informação não virá mais nas formas convencionais, e sim com formatos de discos vindos dos céus, de objetos cintilantes, de autópsias de seres extraterrenos, dando indício que o mistério não viria mais de um artefato mágico, nem histórico, e sim da tecnologia. Ele surgiria do desconhecido e inexplorado espaço, ou até mesmo de outras dimensões, trazendo consigo o poder do conhecimento e suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E se tem outra abertura memorável do cinema que você deseja relembrar, comente aí embaixo. E caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo.